Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito das 5 fases do planejamento. Então, o que você vai ver no vídeo de hoje? Você irá ver, primeiro, quais são as fases do planejamento e, à medida que eu vou falando sobre quais são as fases do planejamento, eu vou trazer aqui um exemplo real de como aplicar essas fases. E, por último, eu vou trazer para você também como podemos melhorar ainda mais essas fases. Tudo bem, pois bem, vamos lá. As fases do planejamento, elas podem ser divididas em 5. E essa divisão eu tirei deste livro aqui, que eu estou lendo ele, que é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Eu já estou aqui chegando na página 100, 105, 105. E no final, quando eu contei esse livro também, depois de fazer um vídeo mais aprofundado sobre ele. Mas, então, vamos lá. As fases do planejamento, elas são 5. A primeira é o que podemos chamar de intenção e seus inegociáveis. Mais para frente, eu, no exemplo real, vou explicar detalhadamente cada uma dessas fases. A segunda fase, ela pode ser entendida como a imagem final. A terceira fase do planejamento são as chuvas de ideias. A quarta fase é a organização e a quinta, a ação em si. Então, vamos lá, para ficar mais compreensível. Aqui eu trouxe um exemplo real que eu vivi, a, é referente à última obra que eu fiz. Foi uma obra de um intercessor de mas eu quero aqui deixar claro para você que estas fases do planejamento elas podem ser utilizadas em qualquer projeto que você estiver inserido. Seja um projeto profissional, seja um projeto pessoal, qualquer projeto da sua vida, essas fases do planejamento elas podem ser aplicadas. Eu trouxe esse exemplo porque foi algo que eu vivi. E durante a vivência dessa situação, dessa obra, eu ainda não tinha lido esse livro, mas lendo ele, eu percebi que as coisas se funcionam exatamente como o autor fala. E eu trouxe aqui para exemplificar melhor para você e espero que isso possa ficar claro para você e possa ser útil aí na sua vida. Então, vamos lá. O primeiro ponto da, da fase do planejamento, ou melhor, a, a primeira fase, podemos dizer assim, não, primeira fase não, o primeiro ponto mesmo, o primeiro ponto das 5 fases do planejamento é a intenção de seus negociados. E nessa obra do setor, acredita que não tem muita familiaridade com a questão desses termos de intersetor. Intersetor nada mais é do que uma grande tubulação, uma tubulação de um diâmetro de 800 milímetros, de 600 milímetros, até ter diâmetros maiores, mas ele serve basicamente para receber todos os dejetos que vêm das bacias que estão próximas dele. As bacias, elas funcionam como as coletoras e, a partir do momento que os dejetos são direcionados para a rede, essas redes coletoras direcionam para esse interceptor e desse interceptor é levado para uma estação de tratamento de esgoto. Depois lá, passa por todos os processos necessários para que a água possa ser devolvida limpa para o rio. Pois bem, então, dentro dessa obra, a grande intenção que todo consultor, que todo engenheiro quer numa obra, isto queremos ou não, é ter lucro. Ninguém
faz uma obra para não ter lucro. A grande intenção é ter lucro. Então, a intenção ela pode ser entendida como isso. Como eu expliquei anteriormente, isso é uma realidade que eu vi, mas ele pode ser aplicado em qualquer projeto que você possa estar pensando. A grande questão é que você consiga visualizar qual a intenção que você quer com aquele determinado projeto, com aquela determinada atividade, com a, com determinadas ações. As ações serão um pouquinho mais para frente, mas o importante é que você consiga identificar quais são as suas intenções e quais são os seus negociados. Então, nesse exemplo, a grande intenção era ter lucro com a execução de 200 e 500 metros de interceptor de rede de esgoto. E os nossos inegociáveis eram ter, no máximo, 2% de retrabalho. E isso, colocando referente aos 2.500 metros de rede de esgoto, seriam 50 metros de rede. Ou seja, a gente só queria que, no máximo, tivéssemos retrabalho em 50 metros de rede executada. Porque quanto mais retrabalho, mais gastos são necessários. Quanto mais gastos são necessários, os lucros no decorrer da obra vão diminuir. E um outro inegociável, esse é um negociável que eu levo para a minha vida, é que em toda obra que eu atuo, eu não quero ou faço, na verdade, eu não quero envolver na questão de propina. Eu sei que você pode ter a percepção, isso muitas das vezes acontece em alguns tipos de obra, tem muito a questão da corrupção. Mas eu, como um cristão católico, e querendo o céu, tenho esse inegociável para mim, que é não me envolver na questão de propina. E quando eu falo aqui não me envolver, é não ser uma questão de ser omisso ou de tentar me sair da situação, não, mas quando determinada situação aparece ou surge na minha vida, eu sempre deixo claro que eu não ajo dessa maneira. O meu modo de levar a vida, de viver a vida, não envolve a questão de propina. E o outro ponto inegociável era de ter 30% de lucro com a execução da obra. Por exemplo, se a obra fosse em torno de um valor de 9 milhões, então 30% de lucro daria 2.700 milhões. É um valor bom para se colocar dentro de uma empresa. Então, depois que você identifica as suas intenções e define os seus inegociáveis, você parte para o que o autor ele fala meio como uma imagem final, como se você montasse um quebra-cabeça e quisesse visualizar ali aquela imagem final. Então, esse é o segundo ponto da fase do planejamento. E dentro desse exemplo que eu trago aqui para você, tá? A imagem final que nós queríamos era de uma obra concluída em 4 meses e meio, que tivesse lucro e que não tivesse acidentes. Uma das grandes coisas que a gente está executando uma obra é que, quando fala que a, aconteceu um acidente no campo, chega a dar um frio na espinha, podemos dizer assim, porque é sempre bom prezar pela segurança em toda atividade que formos executar, é sempre bom prezar pela segurança, tanto dos colaboradores como da nossa segurança em si. Então, a imagem final que tínhamos quando, antes de iniciar a obra, era que ela fosse executada em 4 meses e meio, que gerasse lucro e que não tivesse nenhum acidente. Depois que você faz essa parte de intenções negociáveis e
imagem final, você parte para a terceira fase, o terceiro ponto do planejamento, que pode ser entendido como uma chuva de ideias. É aqui que você vai colocar, ou melhor, imaginar todas as ideias que lhe ajudarão a levar para a sua ambição, para os seus negociáveis e para a sua imagem final. Ou seja, todas as suas ideias que vierem, elas devem estar direcionadas para o seu resultado final. Você não pode ter ou querer ter ideias que não levam para o seu resultado final. Por exemplo, se o nosso resultado final era que a obra fosse concluída em 4 meses e meio, a gente não poderia querer colocar situações de execuções que gerariam mais tempo na execução do serviço. Então, é sempre bom que isso fique claro para você que quando você for ter o autor que chama chuva de ideias, é que essas chuvas de ideias sejam direcionadas para a sua imagem final, para o resultado que você quer alcançar dentro desse planejamento, ou melhor, nas ações que serão executadas dentro desse planejamento, porque a gente não executa o planejamento, a gente executa as ações dentro do planejamento. O planejamento é sempre algo que serve para amplificar as ações, ou melhor, para melhorar as ações e assim se alcançar o resultado desejado. E dentro dessas chuvas de ideias, o que a gente pensava lá era a questão do seguinte: um sistema construtivo de escavação que facilite a produção de rede. Porque existem inúmeros tipos de sistemas de escavação de rede. Tem sistemas não destrutivos, tem o, um sistema utilizando blindado, tem um sistema utilizando espora prancha e inúmeros outros. Mas o que a gente queria era que, diante da nossa imagem final, diante do resultado que a gente queria alcançar, qual seria o melhor sistema construtivo, o melhor sistema de escavação que proporcionaríamos alcançar naquele resultado. Então, por isso que eu digo que você não pode fazer a questão das chuvas de ideias dentro do planejamento, você não pode iniciar pela chuva de ideias sem ter antes ou sem definir antes qual é a sua intenção, quais são os seus negociáveis, e sem tentar visualizar qual é o resultado que você vai alcançar. Porque se você fizer a chuva de ideias antes de ter isso, as suas ações elas serão meio perdidas, porque você não vai ter um norte a seguir, não vai ter uma meta para alcançar. Você vai fazendo tudo meio que de supetão, sempre no impulso, no susto. E por isso que é sempre bom fazer dois processos antes de iniciar com a chuva de ideias. E eu percebo que, às vezes, é isso que acaba criando uma barreira nas pessoas, na questão de quando vão criar um planejamento, porque elas já querem iniciar com as chuvas de ideias antes de visualizar o resultado que quer alcançar, ou melhor, de tentar visualizar o resultado que se quer alcançar. Foi por isso que eu escrevi um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. Então, se você tem dificuldade de romper com a barreira do planejamento, o link para o acesso a esse playbook está na descrição desse vídeo. E dentro das chuvas de ideias que a gente ia tendo para depois iniciar os serviços, a outra ideia que nós vimos
que nos vinha era a questão de artifícios para não ter recalque nas aulas. E isso entra dentro da questão dos nossos dos que a gente definiu como inegociáveis, que era no máximo 2% de retrabalho. Porque à medida que vai se tendo recalque nas aulas, vai gerando-se uma maior quantidade de retrabalho. E quanto maior o retrabalho, maior o desgaste, mais energia desperdiçada e mais dinheiro desperdiçado. E é tudo isso que a gente não queria. E dentro da chuva de ideias, um outro ponto que a gente imaginava era um melhor processo de reaterro para diminuir o tempo de gargalo. Porque dentro de uma execução da obra, sempre existirão gargalos. Os gargalos, eles sempre vão existir. E essa percepção tem até no livro chamado A Meta, do Brecht. Ele fala sobre isso, de que os gargalos, eles sempre vão existir, mas a gente deve procurar meios de diminuir o tempo de existência desses gargalos, ou então melhorar o sistema para que as coisas não fiquem presas por muito tempo nesse gargalo. Dentro da execução dessa obra de interceptor, a, as escavações elas chegavam a 5 de profundidade. E reutilizar o material escavado não geraria uma trabalhabilidade, não é esse o termo, mas uma fluidez, esse é o termo, uma fluidez melhor na execução do serviço, porque se a gente reutilizasse o material que foi escavado, a gente perderia muito tempo na questão do reaterro. Então, uma das alternativas que a gente utilizou foi a substituição do, do material escavado por areia. E o método de reaterro que a gente utilizou foi o aterro por adensamento hidráulico. A gente colocava a areia, depois ia adensando por hidroflotação. Isso ajudava bastante na velocidade com que as coisas iam se desenvolvendo. Claro que durante a execução do serviço tiveram momentos de serviço um pouquinho mais travado, mas em partes gerais, esse processo de reaterro com a utilização de areia foi um dos processos que nos ajudou a dar uma maior celeridade na execução dos serviços. E isso foi tudo nessa questão que o autor chama de chuva de ideias. É aí que vão se tendo as ideias a partir do resultado final que nós queríamos alcançar. E depois desse terceiro ponto, a gente parte para a organização de como serão os processos, o que serão as entradas, nas termo, terminologias, terminologias de planejamento, as pessoas sempre gostam de utilizar as terminologias de processos, que é a questão do input, serão as entradas, quais serão os processos a serem desenvolvidos para que os resultados possam ser alcançados. Então, é aqui nessa parte que se tem a organização das coisas, para que as coisas possam ir fluindo e o serviço possa ser executado. Depois que se tem essa parte da organização, a gente parte para a ação em si. Espero que quando eu passo aqui o mouse, eu não fique travando. Pois bem. Então, a última fase do planejamento é a ação, é a execução das atividades, o início das atividades. E à medida que a gente vai executando as atividades, e esse é o terceiro ponto desse vídeo que eu queria trazer aqui para você, que é
o melhoramento das salas. E uma das coisas que eu percebo que o que gera um melhoramento das atividades são as execuções das atividades. E um processo que melhora ainda mais essa questão da execução das atividades é o ciclo PDCA. E à medida que a gente tem as ideias e à medida que a gente vai organizando elas e executando-as, a gente percebe que algumas coisas ainda podem ser melhoradas. Porque a vida é assim, a gente sempre vai melhorando nas nossas ações. E esse ciclo, que é chamado de ciclo PDCA, serve basicamente para isso. Para à medida que a gente monta, estrutura um plano e começa a executar as ações, a gente determina períodos de verificação para ver se realmente as ideias que a gente teve, as ações que estamos executando, elas estão nos levando para a nossa imagem final. Porque se elas estiverem nos levando para a nossa imagem final, para o nosso resultado final, significa que nós tivemos boas ideias. Mas se elas não estiverem nos levando para os nossos resultados finais, ou significa duas coisas, que as ideias não são tão boas assim, ou que elas precisam de um melhoramento. E, na maioria das vezes, elas precisam de um melhoramento. E depois que a gente faz essa verificação, aí sim a gente pode bater o martelo, no sentido de dizer que esse é o nosso procedimento operacional padrão. São algumas terminologias um pouco não tão utilizadas cotidianamente, mas no sentido de entender que isso seria um hábito a ser seguido. A partir do momento que a gente vai fazendo momentos de verificação nas atividades que a gente vai executando, nos projetos que a gente vai executando, é sempre bom ir criando esses hábitos, porque coisas boas a gente deve repeti-las, coisas ruins a gente deve jogá-las no lixo. Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que esse vídeo possa ser útil no desenvolvimento do seu planejamento dentro das atividades que você exerce na sua vida, dentro dos projetos que você exerce na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixe aqui os seus comentários se esse assunto foi útil para você, se os assuntos que eu tenho trazido atualmente para esse canal têm sido útil para você. Deixe aqui nos comentários. Então, eu lhe desejo um grande abraço e até a próxima.